o parlamento e transforma a anterioridade em uma balela. Se alguém aqui já teve o desprazer, eu já tive isso na vida, né? Já tive o desprazer de ter a função nobre de ler o Diário Oficial todo dia, deve ter percebido que é uma tendência do Diário Oficial no mês de dezembro engordar. Não somos apenas nós que engordamos em dezembro com as festinhas de fim de ano. O Diário Oficial vai engordando, vai se transformando num verdadeiro monstro. Porque o Estado sabe que se ele tiver alguma mudança tributária para ser feita na legislação, essa mudança tem que ser feita até o fim de dezembro. Se ele não fizer até o fim de dezembro, ele não vai poder cobrar no ano subsequente. Então o Estado junta para dezembro todas as mudanças que tinha para fazer. Aí a consequência é que aquela regra que pareceria ser uma regra tão importante, que diz que só cobra no ano seguinte, ela acaba se traduzindo numa regrinha boba, tola, segundo a qual só se cobra na semana que vem, só se cobra no mês que vem, porque o mês que vem ou a semana que vem já é outro ano. Houve um problema gravíssimo que ocorreu no Brasil em 1994. No dia 31 de dezembro de 1994, foi um sábado, nem circulação de Diário Oficial existia. E neste sábado foi editada uma medida provisória que modificou a sistemática de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, tornando mais oneroso. Eu não vou explicar aqui, porque a coisa seria muito técnica para demonstrar por que ele ficou mais oneroso, mas tornou mais oneroso. Esta lei, a medida provisória, ela não foi, na realidade, não existia Diário Oficial, fizeram uma edição extraordinária, foi impresso, mas ele não circulou de verdade. Porque você imagina 31 de dezembro, um sábado em Brasília, o que é? Então, não circulou. Houve uma publicação formal, digamos assim. Logo após, no dia seguinte, começaram a cobrar imposto de renda com a alíquota mais elevada. Com uma sistemática mais onerosa. Isso foi atacado via DIN, atacar via DIN pega mal, é uma frase politicamente incorreta. Foi atacado via ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal, simplesmente ficando dentro da formalidade, do formalismo, disse que a publicação foi feita. E há um agravante com relação ao imposto de renda, numa situação como essa, que é desculpem a expressão, mas a desgraçada da súmula número 584 do nosso Supremo Tribunal Federal. Aquilo ali, estou diante dos representantes do Judiciário da Fazenda Pública Federal, mas eu acho difícil que até a Fazenda Pública concorde com o negócio daquilo. Porque o que acontece? O imposto de renda no Brasil é tributado numa sistemática chamada de bases correntes. Como é que a coisa funciona? Você vai recebendo rendimentos e esses rendimentos vão sendo tributados a cada pagamento. Mas na realidade aquilo tem sido considerado uma antecipação do valor que você está recolhendo. O valor que você está recolhendo é uma antecipação, e o valor exato só vai ser descoberto quando o exercício terminar. Existe jurisprudência dizendo que o imposto de renda só tem seu faturador ocorrido no dia 31 de dezembro. Então tudo que você está pagando é mera antecipação. Tanto é mera antecipação que pode acontecer de você ter que pagar uma diferença a mais depois. Ou, como é até mais comum, você recebeu restituição porque pagou a mais daquelas antecipações. O fato gerador somente ocorreria no dia 31 de dezembro de cada exercício. Com base nesse raciocínio, até certo ponto político, não vou nem discutir aqui, mas existem alguns argumentos contrários a essa linha de raciocínio, mas ela é oficial. Então, com base em alguns argumentos, a gente poderia derrubar, mas eu não vou trabalhar com eles aqui. Vou trabalhar em cima do que está valendo de acordo com a jurisprudência, para que a gente faça a crítica de acordo com o que está prevalecendo na prática. Né? O que é que acontece? O raciocínio que está sendo adotado, que foi adotado na edição da súmula 1584, foi o seguinte: se a legislação do imposto de renda for alterada agora, em outubro, esta alteração está ocorrendo antes do fato gerador do imposto, uma vez que ele vai se verificar somente no dia 31 de dezembro. Então a alteração é anterior ao fato gerador do imposto. Muito bem. Claro que, se é anterior, o princípio da irretroatividade estaria sendo observado. Né? Eu não estou cobrando tributo com relação ao fato gerador ocorrido antes da vigência da lei que instituiu o aumentou. Então, suponha que a alíquota, que hoje é de 27,5% para os salários mais elevados, ela suba para 30%, e eu comece a cobrar essa alíquota, certo? A partir do ano que vem somente, cobrar na prática. Mas como ela foi alterada para 30%,
quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, poderia surgir uma dúvida. Na declaração, eu vou usar a legislação que aumentou a alíquota para 30%, porque ela foi anterior ao fato gerador, ou vou usar a legislação lá do início do ano, que é a legislação que dizia que a alíquota era de 27,5%. Não sei se vocês entenderam a pergunta. Mudou hoje a alíquota de 27,5% para 30%. Esta mudança ocorreu antes do fato gerador, que é em 31 de dezembro. Ano que vem, quando eu for fazer a declaração, eu vou usar a alíquota de 30%, a nova, ou a de 27,5%? A súmula 584 diz que deve ser usada a alíquota nova. E aí vejam o que acontece. Quando você somar todos os seus rendimentos anuais, somar tudo e aplicar a alíquota nova, na prática essa alíquota vai atingir os rendimentos também do início do ano. O que seria um absurdo por agredir a irretroatividade. Porque quando a gente fala em retroatividade, a gente tem que olhar também os efeitos econômicos. O direito tributário age sobre uma realidade econômica. E a gente tem que considerar esses efeitos econômicos. Se eu aplicar a alíquota no ano que vem, sobre todos os rendimentos auferidos, na prática, eu vou ter que pagar imposto de renda de 30% sobre o que eu recebi em janeiro. E em janeiro eu nem sabia que a alíquota um dia ia subir. Essa tese que foi encampada pelo STF é tão desgraçada que até a Fazenda Pública, na prática, quando propõe alterações da legislação, tem a abandonado, porque dos anos mais recentes, de 94 para cá, sempre que se é dito uma legislação aumentando uma alíquota de um tributo, como o caso do imposto de renda, já se garante a aplicação só no exercício subsequente em respeito tanto à anterioridade quanto à noventena, certo? Mas, mesmo assim, com relação a casos ocorridos anteriormente, existe precedente, existe decisão do STF já de 2007 aplicando novamente a súmula. Eu espero que essa súmula venha a ser superada em breve. A gente pode criticar várias coisas do Supremo Tribunal Federal, mas uma que não pode criticar hoje é querer dizer que essa composição atual ela é amarrada com o governo, ela não tem se demonstrado dessa forma, ela tem decidido várias coisas contrárias também ao interesse do governo. A gente espera que essa súmula venha a ser superada. Só uma pequena observação. Quando eu falo alterar a legislação e entrar em vigor no ano que vem, obviamente, isso só vale para alterações que aumentem a carga tributária. Só alterações que aumentem a carga tributária. Se a alteração for favorável ao contribuinte, ela deve ser aplicada de imediato. Porque a gente tem que ver a regra como uma proteção do contribuinte, não uma proteção do Estado, é uma garantia do contribuinte. Vejam só, suponho que diminuiu a alíquota do imposto de renda. Ninguém vai ficar, meu Deus, e agora? Estão sobrando R$500 todo mês. O que é que eu vou fazer com isso? Ó, que país inseguro. Esse problema não existe, né? Então, a obediência à anterioridade deve ser feita tão somente para anterioridade e noventena, né? Tão somente para as alterações que aumentem a carga tributária. Mas, infelizmente, nem isso o STF tem garantido também em outros casos. O STF tem abandonado por completo o bom senso. Quando eu falo STF, faço o STF como órgão, como instituição. Não estou falando na composição atual, tá? Mas a composição atual já também tem alguns manchas com relação à análise do princípio da anterioridade. Eu digo que ela tem abandonado o bom senso porque ele tem permitido a aplicação de inovações na legislação tributária que economicamente trazem um agravamento da carga tributária para o contribuinte, simplesmente porque o número que aparece lá no tributo que o cara vai pagar, o valor em reais não muda, né? Vou dar um exemplo disso, o caso concreto já foi decidido já algumas vezes, né? É o seguinte, já se fez no Brasil alteração de prazo para pagar o tributo por decreto. O STF tem aceito isso aí, dizendo que o prazo para pagamento de tributo não precisa ser estipulado por lei. Só que às vezes o prazo é diminuído. O prazo para você pagar é o dia 30 e você, por decreto, o governo por decreto, diminui o prazo para o dia 15. O valor do tributo, R$500, continua o mesmo. Você tinha que pagar 500 no dia 30, agora tem que pagar 500 no dia 15.